Nesta aula vamos discutir o conceito de seno, cosseno e tangente, a sua origem, a sua relação. É interessante a gente observar que a trigonometria, né, lembrando da origem, então, três ângulos, certo? Trigono, três ângulos, metria, medir, tá? Então são as relações nos três ângulos, mas não só nos três ângulos, que é o nosso triângulo, mas também dentro da circunferência. Então você tem aqui cordas, raios, diâmetros, tá aqui as cordas, raios, ângulos, radiano, e tudo que a gente já falou aqui antes, né, a gente retoma nessa aula aqui, já relacionando com seno, cosseno e tangente. Então, Hiparco, tem vários gregos que estudaram isso daí de modo racional, que eles desenvolviam bastante para seus estudos astrológicos, astronômicos e especulações mesmo da razão. Ele falava sobre as cordas na circunferência, eles começavam a se desenvolver. Apesar da corda de um arco não ser o seno, né, uma vez conhecido o valor do seu comprimento, pode-se calcular o seno da metade do arco, né? Pois, o que acontece? A metade do comprimento da corda dividido pelo comprimento do raio do círculo é justamente esse valor. Ou seja, para um círculo de raio unitário, isso é muito importante, o raio unitário, o raio cuja medida vale 1, o comprimento da corda por um ângulo x, a gente pode observar aqui melhor, tá? Então, olha, de O até A, né? Se eu pegar aqui, se eu pegar aqui O até A, né? Esse segmento aqui é o nosso raio, certo? O até B, ele é congruente, então O até B também vale R. A até B, quanto vale? Bom, então eu tenho esse tamanho aqui assim e tenho esse tamanho aqui assim. Bom, AOB, então AOB está aqui, ó. Isso aqui é a corda AB, tá? E AOB eu tenho o ângulo, né? Isso aqui, quem não lembra, isso aqui é a medida do ângulo. AOB eu tenho X, ó. Isso aqui, essa região aqui, a abertura dessa região, eu atribuo X. Colocando isso em radiano, a metade de X seria, representando aqui, né? X sobre 2, seria a relação de AB, esse tamanho daqui para cá, sobre 2R, tá? Então, se eu pegasse aqui a metade disso daqui, aí eu acho que você já reconhece a situação, né? Eu tenho na metade, esse ângulo aqui é o nosso ângulo reto, que vale π sobre 2 radiano, ou 90 graus, tá? Então, eu tenho isso daqui. Em relação ao ângulo central lá, eu tenho essa relação aqui assim. Esse aqui a gente chama de cateto oposto, né? Está oposto ao ângulo. Esse aqui, que está sob, no caso aqui, essa ideia aqui de diâmetro, né? Vou colocar um diâmetro aqui. Cateto adjacente, ao lado, adjacente. Mais tarde isso aqui foi conhecido como hipotenusa, tá? Então, que é o lado maior. Então você já começa a reconhecer aqui a situação. Eu posso estabelecer então essa relação do seno da metade, né, de x é AB sobre 2R, que é o nosso diâmetro. Bom, isso aqui historicamente é a origem, ou o começo de começar, ótimo, né? O começo da investigação sobre essa situação, tá? Agora vamos generalizar, né? Lembrando aqui, ó, a gente estabeleceu que seno de x sobre 2, ou seja, seno desta abertura angular aqui, é igual a AB sobre 2R, certo? Então, tá aqui, eu transferi para cá e vamos fazer o seguinte entendimento. Vamos chamar isso aqui de C,
tá? Esse ponto aqui de C. Então, olha só, x sobre 2 é essa abertura. Eu vou chamar essa abertura de θ, tá? Chamando x sobre 2 de θ, tá? Aqui, olha, daqui para cá é o raio, e esse tamanho daqui para cá é o AC, sendo que AC é a metade de AB, né? AB vai daqui até aqui, então AC é a metade. Então, o que eu posso estabelecer aqui? Ó? No lugar de seno de x sobre 2, eu vou ter seno de θ igual a... Repare que AB está sendo dividido por 2 aqui. Ó. AB. Então, eu vou chamar isso de AC. E R está aqui. Eu posso deixar dessa forma aqui, dessa relação, tá? Só que isso daqui é um triângulo retângulo, certo? Triângulo retângulo. Está aqui o nosso triângulo retângulo. Eu vou girar ele para a direita, tá? Está aqui o nosso ângulo θ. Está aqui o nosso ângulo reto. Tudo bem? E que nós temos a seguinte situação. AC fica aqui do outro lado. Ele é conhecido, esse AC, ele é conhecido como sendo o cateto oposto, tá bom? E o ângulo oposto a 90 graus é conhecido como hipotenusa. Generalizando para qualquer situação de seno, o que eu vou ter? O seno de um ângulo θ qualquer vai ser este lado oposto, que a gente chama de cateto oposto, dividido por sua hipotenusa. Hipotenusa. Então, essa aqui é a definição, tá? Generalizada para qualquer situação do seno. Tudo bem? É daí que vem, né, essa fórmula cateto oposto pela hipotenusa. Um dos livros mais utilizados sobre história da matemática é Boyer e Ávila, e eles falam, né, sobre, por exemplo, Aristarco, que escreveu várias obras, infelizmente poucas obras, na verdade uma só das obras que chegou até nós, pouquíssimas, né, de vários gregos, mas aqui nós temos a discussão de Aristarco sobre os tamanhos e distância entre Sol e Lua. Isso é mais ou menos antes de Cristo, 260, 250 anos antes de Cristo. Então, Aristarco usa uma geometria, que é da época, né, muito elegante, simples para medir a distância Terra-Sol e Terra-Lua. Para a época, ele fez lá o cálculo e percebeu que o Sol, segundo, né, suas relações, estava 20 vezes mais distante do que a Terra-Lua. Hoje a gente sabe que é 400 vezes. Porém, o procedimento de Aristarco estava correto. Qual era o problema para a época? É um instrumento, tá? Para medição de ângulos, eram instrumentos manuais, que infelizmente davam um erro muito grande, mas nos ajudou, e hoje em dia a gente tem medidas excelentes com essas ideias. Por exemplo, você usando lunetas, aprendendo um pouco essa astronomia, eu até recomendo que faça, você vai conseguir medir distâncias de várias situações, né? Eu até tenho uma aula aqui sobre isso, que é paralaxe. Se você estudar sobre isso, você vai entender um pouquinho como é que o pessoal fazia e faz até hoje para medir, por exemplo, a distância entre as estrelas, tá? Bom, o que ele fazia, então, era uma coisa bem interessante, que, olha, não sei se você está vendo aqui assim, aquela nossa circunferência, olha só, se eu colocar aqui assim, vai ficar com uma figura anterior, não é isso? Eu tenho aqui essa região, se eu também posso, de alguma forma, abstrair o ângulo aqui de abertura, essa distância, distância Terra-Lua, distância Lua-Sol, distância Terra-Sol, tá? E a partir daí eu posso abstrair a ideia de um triângulo retângulo, tendo isso como sendo algo interessante. Você tem dois pontos, tem que conhecer também que a Lua ela leva cerca
de 4 semanas, né, mudando em relação a gente, e nós chamamos os pontos máximos aí dessas mudanças, né, as fases da Lua: crescente, minguante, nova e Lua cheia. E se pegar o ponto máximo da Lua crescente e o ponto máximo da Lua minguante, eu posso estabelecer algumas relações, alguns triângulos interessantes desses 4 pontos, né? Se pegar os outros pontos aqui assim, aqui, ó, tá? Lua minguante, Lua crescente, Lua cheia, depois Lua nova. E aí você consegue estabelecer medidas, relações entre os tamanhos, entre as distâncias, entre os tamanhos dos astros e tudo mais. Tá? Não é o objetivo dessa aula mexer nisso, mas só para você ter uma ideia. Bom, lembrando, né, que seno vem do latim sinus, que significa seio, volta, curva, cavidade. E as pessoas acham que esse nome vem da forma da função seno. Tá? Na verdade, não. Não é porque é sinuoso, tá? Mas sinus é a tradução da palavra árabe, jaíbe, que significa dobra, bolso, prega de uma vestimenta, que não tem nada a ver com o conceito matemático de seno. Trata-se de uma tradução perfeituosa, que dura até hoje, e que quando os autores europeus começaram a ler, né, sobre isso, das palavras árabes, eles traduziram jaíbe, né, na palavra, eu não sei como é que pronuncia isso em árabe, pela palavra sinus. Tá? Em particular, o uso de Fibonacci do termo sinus rectus, né? Lembra lá do reto, que é que tem o ângulo de 90 graus que aparece no triângulo. Tá? Sinus rectus arcus. Né? Então, arco do seno reto, do ângulo reto. Bom, aí você pode brincar com essa palavra, né? Então, utilizou a ideia disso daí, a sinuosidade, a volta, a curva, a cavidade, né? A partir daí. A palavra cosseno surgiu somente no século XVII como sendo o seno do complemento de um ângulo, tá? Então, o que é o complemento de um ângulo? É o ângulo cuja soma vai dar 90. Tá? Então, o seno do outro, o seno do complemento, ele é o cosseno deste ângulo. Tá? Então, por exemplo, pegar aqui o bem conhecido seno de 30 e o cosseno de 30 graus. Tá? O seno de 30 ele vale meio. E o seno de 60 ele vale raiz de 3 sobre 2. O que é interessante é que o cosseno de 30 é também raiz de 3 sobre 2, propriedades que você vai estudar mais à frente para entender um pouquinho o que isso acontece, mas é isso. E 30 e 60 são ângulos complementares. Por quê? 30 graus mais 60 graus vai dar o ângulo de 90 graus, ou π sobre 6 mais π sobre 3 vai dar π sobre 2 radianos, tá? Usar as duas formas que a gente está medindo. Interessantemente também, cosseno de 60 graus também vale meio. Bom, e como é que a gente vai calcular o cosseno desse ângulo? Tá? Olha só que interessante. Então, olha só. O cosseno de θ vai ser igual ao seno do ângulo complementar, 90 graus. Aqui é 90, evidentemente θ, mas eu vou chamar isso aqui de gama, tá? θ mais gama igual a 90 graus. O que é que significa isso? Que o cosseno de θ é igual ao seno de gama. E pela nossa definição, quem é o seno de gama? Seno de gama vai ser esse valor aqui assim, ó, cateto oposto a gama dividido pela hipotenusa R. Então, vai ser OC dividido por R. Isso aqui é o cosseno de θ. Ou, de outra forma, como é o cosseno de θ? Cosseno de θ vai ser, tá aqui, ó, do lado, ó. A gente chama isso de cateto adjacente. Então, aqui o cosseno vai ser o cateto adjacente
não vai caber, cente, dividido pela hipotenusa. Nossa, tá terrível isso, né? Bora arrumar. Vou pegar espaço aqui, senão não vai prestar. Tá, então, cosseno de θ vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Então veio da definição o que é cosseno, é o seno do ângulo complementar, tá? Então que seria o seno de gama. Seno de gama seria cateto oposto ao OC dividido por R. Ora, se é OC dividido por R, eu posso dizer que o cosseno de θ é o cateto adjacente a esse ângulo, esse lado aqui dividido por R. Tá? Então, nós temos aqui o cateto adjacente. Certo? Bom, a partir daí, né, você já vai ficar estabelecido que o seno de um ângulo é o seu cateto oposto por hipotenusa no triângulo retângulo e que o seu cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Tudo bem? Então, os conceitos de seno e cosseno foram originados pelos problemas relativos à astronomia, ao estudo da circunferência, dos triângulos, assim vai. Enquanto que de tangente, parece, né, surgiu a necessidade de calcular alturas e distâncias. Então, é muito associado, por exemplo, à altura aparece em vários livros, né, a altura das pirâmides. Dizem que Tales mediu a altura delas a partir do uso das relações das sombras, né, da sombra feita pela pirâmide e a sombra feita por um bastão, que ele conhecia a altura, e ao medir também essas alturas aqui, ele conseguiu estabelecer a altura da pirâmide. A gente bota a letra H do inglês high, né? É por isso que a gente usa o H para falar de altura, mas podia ser também a letra A. Bom, você pode usar. Então a função tangente antigamente, né, uma função sombra, né, que tinha ideias associadas às sombras projetadas por uma vara colocada na horizontal. Então você tem aqui assim uma situação em que você coloca uma vara com a luz do sol, ela chega praticamente paralela. A gente pode considerar, apesar de não ser, mas a gente pode considerar pelas medidas convencionais paralela. Ela gera então uma sombra. Essa vara sendo colocada a 90 graus, nós temos aqui um triângulo retângulo, não é isso? Podemos estabelecer aqui um triângulo retângulo ABC, e a partir daí são conhecidas várias propriedades de triângulos retângulos. E aí você consegue fazer estudo, por exemplo, dessa relação aqui de semelhança de triângulos. Não acontece semelhança de triângulos só em retângulo, mas a gente pode estabelecer essas relações muito mais fortemente no triângulo retângulo, porque tem propriedades muito interessantes a serem estudadas. Bom, então, seno e cosseno veio muito da ideia de estudo astronômico, e a tangente parece, né, veio muito da ideia de essas medidas, dessas alturas, mas se estabeleceu logo uma relação seno, cosseno e tangente. Muito bem, se eu pegar um triângulo, fizer um triângulo assim, a partir dessa ideia aqui, tá? Daquela altura, um ponto O aqui, e aqui vamos colocar o ponto A, tudo bem? Esse ponto A, ele projeta a sombra em B, certo? Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar outro menor, tá? E chamar de O', A', e ele vai fazer o B'. Evidentemente, aqui no fundo, a gente tem um triângulo retângulo, tá? Este ângulo aqui, ele é igual, está muito próximo um do outro, então eu consigo colocar esse O', A', B' aqui dentro, tá? Eu coloco na semelhança de triângulos, já que esse ângulo aqui é igual. Então, olha só, vou botar o A' e o B' aqui. Tanto pode estar assim, um lado do outro, ou pode estar aqui dentro, tá bom? Eu posso estabelecer as duas relações. Repare o seguinte, que eu posso, já que pela semelhança, pela proporcionalidade,
eu posso estabelecer uma relação de O' está para A', B', assim como OA está para AB, tá? Em relação a esse aqui, ó, aqui é cateto oposto, aqui é cateto oposto, aqui é cateto adjacente, aqui é cateto adjacente. Isso aqui eu chamo de tangente de θ, tá? Ou tangente de θ vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá bom? Então, a gente tem aqui a terceira razão estabelecida, seno, cosseno e tangente. Sendo que seno é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Eu falei que a gente pode estabelecer uma identidade de um por outro, que é o seguinte: seno não é cateto oposto pela hipotenusa? É. Cosseno de θ não é o cateto adjacente pela hipotenusa? É. Se eu dividir seno pelo cosseno, vai ficar cateto oposto sobre hipotenusa dividido por cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Né? Deixa eu colocar aqui, ó, observação. Seno sobre cosseno vai ser cateto oposto pela hipotenusa, cateto adjacente pela hipotenusa, certo? Dá para simplificar esses denominadores. Então, seno sobre cosseno vai dar cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é isso? É a tangente. Logo, tangente do ângulo é também a divisão do seno sobre o cosseno. Não falei que dava para estabelecer a relação? Pois bem, é isso aí. Tá? Então, essa é a relação entre seno e cosseno da tangente. Tá bom? Então, vamos adiante. Um exemplo bem interessante do uso da trigonometria, da geometria que os gregos desenvolveram é a medição da circunferência da Terra e também até do raio da Terra, né? A ideia é que a Terra, ela é, mesmo naquela época com poucos instrumentos de medida e de visualização, a percepção que a Terra era algo esférico, algo próximo da esfera. Então, um grego que é bastante conhecido por isso, e os gregos se desenvolveram bastante conhecimento, né, da geometria para estudar os astros, a astronomia, deslocamento, navegação, até por questões também religiosas, né? Não é à toa que os planetas têm nomes de deuses romanos gregos, né? Primeiro os gregos, depois os romanos adotaram esses nomes. E Eratóstenes calculou então a distância entre duas cidades, Alexandria e Siena, na medida dele, ele achava que ele estava bem ao sul, mas na verdade existe uma diferença de grau aí em relação a isso. No cálculo de Eratóstenes, teve alguns erros, né? Evidentemente ele não tinha instrumentos precisos para medição, mas a ideia dele é muito interessante. Primeiro, ele se baseou na distância entre Alexandria e Siena, calculando pela média de deslocamento que as caravanas levavam de uma cidade a outra. Elas se deslocavam em torno de 100 estádios por dia, e o que equivale hoje a 150 metros. Então, as caravanas aqui, elas levavam 50 dias deslocando 100 estádios por dia, tá? Que era a medida de distância, o que equivale a aproximadamente 157 metros o estádio, tá? Então, 157 metros equivale a um estádio, tá? Então, aqui nós temos 100 estádios por dia, seriam 15.700 vezes 50, deu aproximadamente 785
quilômetros. Então, essa caravana levava 50 dias para percorrer isso daí. Então, com isso, ele tinha uma medida da distância entre as duas cidades. E aí, o que foi que ele fez? Ele pegou 2 estacas, uma na cidade de Siena e outra na cidade de Alexandria, enquanto que numa estava um horário estabelecido, estava completamente vertical, noutra existia uma certa sombra, tá? Lembrando, mais uma vez, que não há uma precisão na medida dele, mas a ideia dele é muito boa. E essa abstração que fez com que ele calculasse essa relação é muito interessante, tá? Então, se você tiver visto na nossa aula anterior aqui, né, que a gente comentou anteriormente, a gente pegou 2 triângulos, estabeleceu uma relação de semelhança entre eles e utilizou estas distâncias, tá? E este grau aqui, né, de abertura, tá? Então você conhece a altura das estacas, dá para medir as sombras e dá para estabelecer relação entre essas sombras. Quando você estabelece a relação entre essas sombras, você consegue então, com isso, por exemplo, neste caso aqui, olha, ele tem esse arco. Esse arco aqui, ele tem 7,2 graus. O arco completo tem 360 graus, então estabelece uma relação com esse arco. E que o tamanho da volta completa, vou chamar de circunferência C, e esse daqui foi aproximadamente 1/50 da volta completa. Tá? E aí ele conseguiu estabelecer que esta circunferência tem aproximadamente 40.000 quilômetros. Tá? Estou arredondando para a gente não perder tempo em detalhes desnecessários, mas que você consegue ler e compreender, e até sugiro que tente fazer esse cálculo, como ele fez, pegue os valores exatos, consiga aí estabelecer isso. É interessante, talvez até pegar no Google Mapa, alguma coisa assim, o valor exato da distância daqui para cá e os ajustes que precisam em graus para calcular o valor exato da circunferência da Terra, que é uma boa sugestão. Então, o grau de precisão dele é muito bom e, com isso, uma aplicação bem prática, né, da utilização da ideia de relação entre triângulos, o estudo da trigonometria. Outra coisa, outro aspecto, outro fenômeno muito interessante também de ser estudado é o fenômeno das estações do ano e da utilização disso em relógios do Sol, por exemplo. Né? Vamos imaginar, aqui no caso, olha, que você tenha uma posição aqui. Isso acontece muito, por exemplo, em casas, sombra de casas. Uma época do ano, dependendo de onde você mora, a sombra da casa ao meio-dia, ou no horário lá estabelecido, ela é completamente vertical. E depois existe uma mudança na posição desta sombra, ela vai mudando ao longo do ano. Tá? Por que isso ocorre? Porque você tem a movimentação da Terra em torno do Sol, e como a Terra é inclinada, o Sol vai iluminar de forma diferente, de acordo com o ano. Você tem equinócios e solstícios, né? O solstício de inverno, o solstício de verão, marcando a passagem para o inverno e para o verão, e os equinócios de primavera e de outono, marcando a passagem para primavera e outono. Então, segundo o historiador Heródoto, 500 anos antes de Cristo, foram os gregos que deram o nome gnomon ao relógio de sol, que chegou até os babilônios. E esse gnomon, além de medir a passagem do dia, né, da duração do dia, também media a passagem do ano a partir dessa ideia aqui, desses pontos aqui de marcação. E aí estabeleceu-se as 4 estações, né? Com isso, estabeleceu-se as 4 estações, muito importante, porque, por exemplo, a agricultura depende completamente da previsão do que vai acontecer ao longo do ano. Então, se vai começar a chover mais, se vai começar a chover menos, se vai esfriar, se vai esquentar, existia aí todo um processo de
previsão a partir daí. E hoje em dia, evidentemente, já está muito mais avançado esse processo, você consegue medições muito mais precisas, mas a ideia vinha daí, e não era à toa que vinha da relação entre sombras e suas medidas e da razão entre elas, né? Da razão. E daí também nasceu, por exemplo, a ideia da cotangente, tá? Mais uma vez, interessante lembrar seno, cosseno, tangente e cotangente. Vamos aplicar aqui para tentar fixar um pouco esse conceito, né, de seno e cosseno. Olha só, eu tenho aqui terra, um ângulo alfa, um raio angular aqui, tá? Aqui um ponto tangente, esse ponto aqui é tangente, portanto está a 90 graus. Tangente é onde toca apenas num ponto, tá? Se passar uma reta aqui tangente, tem que ser uma reta que toca apenas nesse ponto. E aí, determinar então o raio do Sol, vou chamar esse aqui de R, de tal modo que esse ângulo aqui ele vale aproximadamente 0,264 graus, é um ângulo muito pequeno, né? Bem pequeno, e que essa distância Terra até o centro do Sol é de aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Bom, como é que a gente pode, então, utilizar? Isso é um triângulo retângulo, portanto, a gente pode estabelecer as relações de seno, cosseno e tangente. Vou falar só de seno por enquanto, tá? Então, o seno de alfa, pela nossa definição, vai ser o cateto oposto, tá? Desse ponto tangente aqui, ó, tá? Ponto tangente até o Sol aqui, vou chamar isso aqui, ó, de A, B, C. Então, o seno aqui de alfa vai ser esse BC dividido pela hipotenusa AC, tá? Lembrando, seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá bom? Então, como o seno de alfa, ele é pelas tabelas ou por calculadora, você vai ter acesso a esse valor aqui, né? Então, esse seno aqui, hoje já é conhecido. Naquela época lá eles tinham que calcular e não era um negócio muito fácil de fazer, era bem difícil na verdade. E BC é o valor de R e AC, a gente já sabe, a hipotenusa é a distância Terra-Sol, tá? Então, com isso, eu tenho o seguinte, seno de 0,264 é 0,0046 aproximadamente, tá? Tem mais valores aqui, né? 0,7, 65, 29. Mas aqui vai ser essa aproximação aqui, ó. 0,0046, isso é igual a R dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 8, tá? Para achar o valor de R, portanto, basta eu multiplicar 1,5 por 0,04. Então, se eu pegar esse resultado aí, 0,0046, tá? Multiplicar por 1,5. Se eu pegar 0,0046 vezes 1,5, 10 elevado a 8, eu descubro o valor do raio, que é aproximadamente 6,9 vezes 10 elevado a 5 quilômetros, tá? 691 mil quilômetros aproximadamente, tá? Então, aqui claro que tudo na ordem de aproximação, certo? Gravada a partir de Marte pelo Rover Curiosity, que é um carro que a NASA colocou lá em Marte e gravou, né, os eclipses dos satélites de Marte. Marte vem de Ares, né, deus da guerra, e seus filhos são Phobos e Deimos. Um é o terror e o outro, né, é o medo, pânico, tá? É um pouquinho diferente um do outro. Bom, o que é interessante é Marte não existe eclipse total. O carro, né, filmou esses eclipses e é interessante, é diferente da Terra, porque a Terra a gente consegue ter um cone que escurece aqui a Terra,
E lá, como a distância e o tamanho desses satélites não permite a criação desse cone. Então fica muito distante e o cone ele se encerra antes. O cone da penumbra, só o que chega é a penumbra, mas não aquela sombra bem característica de um eclipse total. Então você consegue perceber bem isso no vídeo. Você vê apenas aquele ponto preto passando na frente do Sol, né? Bem interessante. Então bora fazer uma questão sobre isso. Um detetive do CSI Interestelar andava a investigar uma falha ocorrida na CTM, Central de Telecomunicações Marcianas, lá em Marte. O presidente da CTM apontava um dos técnicos como o principal suspeito pela falha dessa telecomunicação no planeta inteiro. O técnico afirmava que era inocente e que a falha ocorrida durante o seu turno tinha sido causada por um eclipse total entre a lua de Marte, Phobos, e o Sol, e não por erro marciano. O que já sabes. A distância entre Marte e Sol é de 2,2810 elevado a 8 quilômetros. A distância Marte-Phobos é de 9.000 quilômetros. E o raio do Sol, a gente viu na questão anterior, que é aproximadamente 6,9 vezes 10 elevado a 5 quilômetros, certo? Então, a questão está pedindo para calcular a distância, o diâmetro angular do Sol e de Phobos visto de Marte. Assim que terminar, compara com e ajuda o detetive do CSI a descobrir se houve ou não eclipse total em Marte, desvendando assim se o técnico é o culpado. Então, olha só como é que a gente vai fazer. A gente tem aqui Marte, nós temos aqui o Sol e nós temos Phobos, tá bom? Nós temos isso daqui. A questão fica o seguinte, essa distância Marte-Sol, essa distância aqui Marte-Sol é de 2,28 vezes 10 elevado a 8. Essa distância aqui, está aqui, a gente viu na questão anterior, esse raio é 6,9 10 elevado a 5. 6,9 10 elevado a 5 quilômetros. E aqui, quilômetros. Bom, a distância entre Phobos e Marte é de 9.000 quilômetros. Então aqui vamos colocar em forma também de potência 9 vezes 10 a terceira. Ok. A questão é que ele está dizendo que aqui fez sombra, né? Isso aqui, ó, tá aqui, aí ele ilumina aqui assim e tal. É que ele ficou aqui na frente e fez sombra, como se o raio tivesse feito aquela. Essa é a ideia dele. Será que isso é verdade? Bom, na prática a gente sabe que não, né? Mas na questão a gente tem que ver isso, tá? Então, vamos lá fazer a nossa continha aqui assim, ó. Tá falando para calcular aqui o diâmetro angular do Sol e de Phobos vistos de Marte. A gente vai pegar a perspectiva, vamos pegar assim uma pessoa que está em Marte, aqui em Marte, né? Colocar essa pessoa aqui, olhando para cima, tá? Tá olhando para cima. E ela observa, vamos botar aqui, ó, Phobos passando. O que vai acontecer? Ao observar, ela tem esse ponto aqui assim e tem esse ponto aqui assim. Mas imaginar que a gente não soubesse na realidade o tamanho do Sol. Ora, se o Sol tiver um diâmetro maior, tá? Ele vai conseguir enxergar essa parte aqui assim, tá? Se o Sol tiver um diâmetro maior, então vai fazer aquilo que a gente estava falando sobre não fazer sombra, tá? Fazer só penumbra. Então, se não vai fazer sombra, não vai interferir nas comunicações. Se o tamanho do Sol for menor, ou muito próximo, ou sei lá, de modo a ter a sombra, né? Imagina que tivesse uma região de sombra aqui, ó. Tá, então seria alguma coisa aqui, outra aqui assim, e que o Sol está aqui dentro disso aqui. Claro que isso aqui não está em perspectiva, evidentemente as distâncias são muito maiores, certo? Eu quero só que você entenda a ideia
E a partir daí a gente vai começar a calcular aquilo que interessa para a gente. Tá bom? Bom, então eu sei esse tamanho, que ele vale 6,910 a quinta. Tá bom? Daqui para cá é só multiplicar por 2. Então, aproximadamente 14. Tá, 14 vezes 10 a quinta. Ou 1,4 vezes 10 a sexta. Bom, essa distância total eu tenho. E esse ponto aqui, tá? Eu preciso calcular. Sendo que, vamos colocar assim, aqui é o diâmetro do Sol, aqui é o ponto em Marte, tá? E aqui dentro ou aqui fora vai estar o raio de Phobos. Tá? Eu sei que essa distância, eu conheço essa distância e eu conheço essa distância. Então, se eu pegar aqui, ó, aqui no meio, tá? Eu tenho um triângulo retângulo e eu posso pegar aqui o raio de Phobos, tá? Então, esse raio aqui eu conheço, essa distância toda aqui eu conheço, tá bom? Eu preciso saber a distância entre Phobos e Marte, que está aqui. Então, o que é que eu tenho aqui assim? Isso daqui eu não sei, é o raio de Phobos. O raio do Sol eu tenho, tá? Que vai ser 6,910 a quinta. Essa distância toda aqui eu tenho, que vale 2,28, 10 a terceiras, e eu preciso calcular esse tamanho onde está a distância de Phobos. Se o raio de esse valor aqui tem que ser próximo desse, tá? Se não for, aí a gente vai ter que fazer análise. É maior, é menor? Isso vai fazer a sombra? Não vai? Essa é a ideia da questão, a tradição da questão, tá? Então, eu fiz tudo isso para você analisar como é que você aplica na prática as situações, tá? Então, bora resolver agora, que o mais fácil agora seria essa solução, tá? Vamos lá resolver. Então, vai ser, ó, por semelhança de triângulo, aquela questão lá de tangente, sombra, não sei o que, a gente está aplicando isso, tá? A gente usa também como teorema de Tales. Esses triângulos são semelhantes e você vai aplicar. Ou você poderia dizer que a tangente deles é igual, né? É o mesmo ângulo aqui, ó. Você tem aqui assim, vamos colocar isso em forma de tangente, tá? Você tem um ângulo θ, isso aqui vale 90, isso aqui vale 90. Tangente de θ vai ser, ó, vou chamar de A, B, C, D, E. Tá? Tangente, a gente não chegou a falar, mas é a relação daquela sombra pela altura da vara, lembra? Então, é o cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Que pode ser BC para AB, assim como também pode ser DE para AD, tá? Então, essa é a relação que a gente vai pegar aqui, ó. Essa relação disso para isso, desse tamanho, para esse maior, tá bom? Então, vamos lá. RF, essa distância aqui, Marte, Phobos, é 9.000 quilômetros. Então, a gente vai fazer BC, esse tamanho aqui, que é o raio de Phobos, é o raio hipotético, tá? Não é o real, é só hipotético. Quanto ele precisa para fazer aquela sombra lá, mínima. Está para AB, que vale 9.000, que eu chamei de 9,10 a terceira, assim como DE, que é o raio do Sol, 6,910 a quinta, está para a distância 2,28 10 oitava. 2,28 vezes 10 a oitava. Bom, aqui dá para, olha, 10 a terceira vezes 10 a quinta, vezes 9 vezes isso. Ó. O raio de Phobos vai ser 9 vezes 10 a terceira vezes 6,9 vezes 10 elevado a 5. Tudo isso sobre 2,28 vezes 10 a oitava. Simplifica, né? 10 a terceira vezes 10 a quinta dá 10 a oitava, dividido por 10 a oitava dá 1. Agora é só pegar o produto. 9 vezes 6,9 dividido tudo isso por 2,28
e o resultado vai dar 26. Então, o raio de Fobos vai dar 26 quilômetros. O raio teria que ser 26 quilômetros. Só que, na realidade, é informado que o raio vale quanto? 11,1, tá? 11,1. Se o raio vai 11,1, ele só vai até aqui, ó. Se aqui, daqui para cá, total é 26, ele vai 11, 13, bem aqui assim, ó. Só seria isso aqui, tá? O que é que significa isso? Que o Sol é tudo isso e Phobos é só isso aqui. Ele não vai fazer sombra em Marte, tá? O cone não vai nem conseguir, né? Então vai fazer assim, ó. Essa região aqui seria a região de sombra e aqui só penumbra. Então o técnico não vai ser a sombra que causou, né, a falha na comunicação. O marciano vai ser demitido por causa dessa falha, tá bom? Então, espero que você tenha entendido aí um pouco essa aplicação de seno, cosseno, de modo histórico e de modo aí, né, aplicado à astronomia. E a partir daí a gente vai desenvolver nas aulas seguintes alguns exercícios, algumas ideias de seno, cosseno, tangente, cosseno, cossecante, secante, cotangente e as funções trigonométricas, tá bom? Então, até a próxima aula.